Saudações pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, a este canal. Hoje é dia 17 de maio de 2026, um domingo, exatamente às 5h21 da tarde. Estou agora em casa, né? Geralmente de domingo eu sempre tiro ali um momento de limpeza, de conexão com a natureza e um pouco ali de ideias, conversas com Deus. Então eu vou num parque ali, me isolo, fico num lugar isolado, aterrando, limpando minhas energias, me reabastecendo e conversando com Deus ali, em íntimo. Então, nesse vídeo aqui eu gostaria de falar de um assunto aí que por enquanto não é muito viral, não é ainda muito conhecido. Claro que ele já está ganhando as suas proporções, né? Já está ganhando ali um alcance de audiência, mas ainda, que eu vejo, na minha opinião, não é algo ainda muito comentado, muito falado e muito visado, né? E sim, é algo muito debochado, podemos dizer. É algo engraçado. Então eu vim contar aqui pra vocês um pouco da minha experiência que eu tive com a retenção seminal. Vou começar agora contando um pouco da minha história, como que eu conheci a retenção seminal. Bom, eu sempre fui um cara que, alguns anos atrás, uns 6 anos atrás, vamos dizer assim, eu sempre fui um cara que fui muito masturbatório, né? Me masturbava muito com pornografia. Era um cara que não era muito controlado com mulheres, né? Me rendia fácil, era muito subordinado, tá? Tudo por causa do que elas têm no meio da perna delas. Então eu me rendia fácil, eu era um homem muito fraco, muito escravo dos meus sentimentos, e não tinha autocontrole nenhum sobre as mulheres, né? Então vivia uma vida de masturbação sempre. Era, pelo menos que eu me recorde, pelo menos umas 3 vezes ao dia de masturbação. E tem todo aquele negócio, né? Quando eu me masturbava, vinha aquele sentimento horrível, né? Como se fosse uma depressão. E aí, às vezes eu olhava e parava e falava, cara, por que eu estou fazendo isso, né? Aquele sentimento que todo homem tem, pós-masturbatório, que vocês sabem como são, né? Então, é um sentimento horrível, você fica se sentindo mal, né? Por conta que jogou toda a sua energia, você drenou a sua energia em pixels. Não foi nem algo real, né? Então, eu sempre fui um cara que sempre me masturbei. Claro que ainda na fase de puberdade, a quantidade de masturbação era mais alta, era mais elevada. Então, teve dias que cheguei a bater 5, 6, né? Num dia. E chegou praticamente a não sair mais nada, né? Não saía mais esperma, não saía mais nada. Porque eu não dava nem tempo do meu corpo reproduzir mais espermatozoide, entendeu? Então foi uma fase, assim, de puberdade, né? E consecutivamente foi abaixando essa quantidade masturbatória, né? Chegando a 2, 1 por dia. Mas mesmo assim, eu estava drenando ali minha energia, jogando ela fora, e não estava canalizando essa energia poderosa. Então, contando um pouco dessa parte masturbatória, em meados de 2020 eu tive um relacionamento com uma garota. E nesse relacionamento
Foi um relacionamento muito... Assim, primeiro relacionamento, tá? De namoro, mas já foi um relacionamento muito difícil, muito ruim. Porque ela era uma menina que era difícil de lidar, era uma menina que brincava muito com o meu emocional, né? Ela sabia que me tinha nas suas mãos, então ela podia me controlar, ela podia fazer o que ela quiser, que ela sabia que eu ia voltar do mesmo jeito pra ela, que eu ia dar as mesmas coisas pra ela, sempre ia dar as coisas pra ela. Então ela podia brincar comigo, podia me humilhar, que eu sempre voltava atrás, né? E observação, eu ainda me masturbava nessa época, tá? Mas era uma masturbação já bem baixa, era, por exemplo, uma por dia, né? Ou às vezes uma a cada 3 dias, e assim, consecutivamente. Mas eu sempre estava mantendo a masturbação, mesmo tendo ali já uma vida sexual ativa. Então, por conta disso, eu era muito escravo dela, posso dizer assim. Não sei se o youtuber vai cortar, mas eu era o escravo dela. Então, ela me tinha nas suas mãos, né? Ela podia fazer o que ela quisesse, que eu ia voltar atrás, né? Chegavam momentos de briga que ela não gostava de mim, isso era fato, tá? Ela só me usava por eu poder proporcionar as coisas pra ela, dar presente pra ela, o que ela queria. Então ela usufruía disso. Ela não realmente gostava de mim, né? Só do que eu podia proporcioná-la. Como já disse a Nessa Hanalita, né? A mulher só vai ficar com você, só vai lhe desejar realmente se você proporcionar algo pra ela, né? Do interesse dela. Então, voltando às brigas, né? Tinha momentos de brigas que ela chegava a me bloquear no WhatsApp, Instagram parava de me seguir, essas coisas. E aí, como eu era tão dependente dela, tão apaixonado por ela, o que eu fazia? Buscava outros meios de falar com ela, de pedir desculpas para ela, me humilhar. Então eu já cheguei a mandar mensagem em SMS. Acho que eu só não cheguei a mandar, acho que eu já cheguei até a mandar e-mails, tá? Por conta que ela cortava todo o tipo de comunicação, né? E claro que era da natureza dela, né? Da natureza feminina, mostrando pra ela que... mostrando pra mim, no caso, que ela tinha controle sobre mim e ela podia fazer o que ela quisesse, né? Que ela sabia que eu ia voltar atrás, que eu ia me humilhar por ela. Então, ela fazia essas brincadeiras comigo, né? Então, tive esse relacionamento, essas advências. Foi muito ruim o relacionamento, mas tudo na nossa vida é aprendizado. Nós, seres humanos, temos que saber isso. Tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo que você passar na sua vida, né, de má fase, de boa fase, ou de um relacionamento, saiba que é tudo aprendizado. É tudo Deus querendo te ensinar. E você tem que pegar isso e aprender. Sentar, olhar, quando estiver numa fase difícil, e falar assim: Deus, o que você quer me mostrar? O que você quer me ensinar? Bom, eu acredito nisso, tá? Então, o que eu passei com ela me mudou muito, me fez me tornar um homem realmente de verdade. E me fez chegar até aqui, nos dias de hoje, tá? Então, foram 8 meses de puro relacionamento tóxico, tá? Não sei definir de melhor palavra, né? Mas foi algo muito tóxico da parte dela, né? Então foram 8 meses aí bem difíceis, tá? Depois disso, eu acabei... Depois desse término, né? Tivemos o término, etc. Eu acabei caindo na luxúria, né? Vivia em festas, baladas, bebendo, se relacionando com mulheres que eu nem conhecia, né? Teve uma menina aí que eu fui numa festa, era numa sexta-feira, acho que era em 2024, se eu não me engano, 23, 24.
Na sexta-feira eu fui na festa, no sábado ela já estava em casa e a gente teve relações, etc. Então, acabei caindo de cabeça, bem no fundo do poço, na luxúria, nessa falsa ilusão que o satanismo nos traz, né? Então, me afastei também completamente de Deus. Eu falo até abertamente aqui pra vocês, tá? Comecei a frequentar até centro, né, de macumba, idealizando, né, bajulando outros deuses, pedindo coisas para outros deuses, etc. Me rebaixei a esse nível, tá? Fui bem no fundo do poço mesmo. Tô sendo abertamente aqui porque eu não tenho vergonha de falar isso. A verdade tem que ser dita. Eu me arrependo, né? Na verdade não me arrependo, né? É uma lição. Eu nunca me arrependo. É uma lição que eu aprendi na vida, que Deus me ensinou. Então, eu aprendi muito com isso, tá? Deus me ensinou muito. Então, eu fui bem no fundo do poço. Bem no poço do fundo. Bem no fundo do poço, pessoal. Então, e eu não me importava, né? Nem percebia isso. Tava na Matrix. Tava aproveitando a vida, né? Naquela mentira de aproveitar a vida, de ter que beber, de ter que se relacionar com outras pessoas, etc, etc. Então, tava gostando, né? Tava fazendo sexo, tava beijando na boca, tava indo em baladas. Então, pra mim tava confortável, né? Mas sempre nas noites, né? Nas madrugadas, como a gente fala, vinha aqueles pensamentos de o que eu tô fazendo da minha vida, né? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Isso daqui é realmente aproveitar a vida? Mas eu sempre acabava me anulando, né? Anulando o que eu dizia. Então, sempre no outro dia acabava fazendo a mesma coisa, né? Final de semana chegava, acabava fazendo a mesma coisa, né? Torcia pra chegar final de semana pra sair, etc. Então, foi uma vida bem luxuosa que eu vivi, mas uma coisa eu falo pra vocês, que eu não me arrependo. Essa é a verdade, não me arrependo de nada. Mas claro que eu peço sempre perdão, me humilho ao Senhor Deus, ao Criador, todas as noites faço minhas orações, peço perdão por tudo que eu já fiz, tentando buscar a cada dia que passa a minha evolução, fazer o bem, me tornar uma pessoa melhor. Então, aprendi muitas coisas. Foi uma fase bem complicada, mas com isso veio as lições, os aprendizados, né? Então, passando todas essas fases, um amigo meu me mostrou ali um vídeo de um cara, não me recordo quem, vou deixar em falta, falando sobre a retenção seminal, sobre reter o seu sêmen, os benefícios de você reter o seu sêmen. Então nisso eu comecei a assistir os vídeos desse cara, né, pra ver o que ele falava ali, o que era isso, a retenção seminal, qual eram os seus benefícios realmente se dava efeito, né, se era bobagem, se era balela, se era mentira. E a gente nunca sabe até experimentar, né, até testar, esse que é o fato, né. Então eu comecei a testar, né, acho que na minha primeira vez eu consegui fazer ali, acho que um mês direto. Foi difícil, né, por conta que ter essa mudança, né, do dia pra noite praticamente. Um dia você tava se masturbando várias vezes, ejaculando, etc. No outro dia, de repente, você começa a parar de ejacular, começa a parar de ver vídeos pornográficos e retém o seu sêmen direto, né? Então é uma mudança forçada ali e seu corpo já começa a desconfiar, né? Mas basicamente você molda o seu corpo, né? Então você começa a mudar. Então eu comecei a mudar o meu corpo, comecei a tirar da mente dele aqueles pensamentos pornográficos, masturbatórios, né? Aquela luxúria de sair com várias mulheres, de ter relações com várias mulheres que nem conhecem, né? E assim eu fui me moldando
E aí consegui fazer os 30 dias diretos. O que eu me lembro, eu não cheguei a ter flatline, tá? Não cheguei a ter poluição também. Então foi 30 dias direto assim, tranquilos. Assim, tranquilos assim, sem ter essas desavenças, sem ter esses baixos. Então, foi aí que eu comecei a sentir o poder realmente dessa retenção seminal. Eu era um cara muito vergonhoso, muito tímido, e eu percebi que a retenção seminal, reter o meu sêmen, né, essa energia vital, esse poder, que várias pessoas famosas já faziam, né, e já era uma prática de milênios, né? Então, Gandhi, que eu saiba, né, Gandhi, o Ali, que era o boxeador, né, também fazia. O Steve Jobs da Apple também praticava, né? Tanto que eu cheguei a ver que ele fez um acordo com a sua mulher, que quando ele chegasse ao ponto de ejacular, ele cortaria a relação sexual. Então, para o corpo absorver aquele poder, ele canalizar esse poder e gastar em outras coisas, né? Tanto que criou a Apple, né? Gastava em projetos, em ideias, no trabalho, e que foram grandiosos, né? Como a gente pode ver. Então, comecei a ver o poder realmente da retenção seminal. Comecei a parar de ser mais tímido, de saber falar em público, lidar com as pessoas, né? Perder aquela vergonha. Então eu vi que a retenção seminal pôde me proporcionar isso, tá? Comecei a me sentir mais homem, esse é o fato, né? Começar a ter mais testosterona, começar a ter mais olhares de mulheres, né? Por conta que a gente começa a soltar os nossos feromônios masculinos, né? Sexuais. Então isso atrai mais as mulheres. Comecei a notar mais energia, mais disposição, mais clareza. E foi também a partir disso que eu comecei a voltar a Deus, a seguir o caminho de Deus, sair do centro lá de Macumba. Comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, a fazer tudo. Então, ele pôde me proporcionar isso, tá? Então, foi maravilhoso a retenção seminal. Realmente, assim, na minha opinião, tá? Ele funciona, ele dá certo, sim. Basta você crer e lutar por isso, entendeu? Querer o seu melhor, né? Então, comecei a andar no caminho de verdade. Comecei a sair da matriz, comecei a descobrir a verdade, comecei a despertar. Então, né, estou aqui nos dias de hoje, né? Então essa foi a minha história, esta linha de como eu conheci a retenção seminal, de como eu era também antes da retenção seminal. E acredito que a maioria dos homens que praticam já tiveram essas fases também, né? Só assim que a gente foi conhecer praticamente, né? Então, essa é a minha história que eu conheci a retenção seminal, né? Então tem esses benefícios também que eu já contei junto, tá? Então eu tive mais disposição ali, mais energia, tanto energia de gastá-lo, né? De trabalhar, etc. Tanto quanto sexual, tá? Então, isso é fato, isso mudou muito também. Intimidade não, perdão. Vergonha, perdi completamente. Falar em público também, perdi aquela vergonha, né? Aquela timidez de falar em público, de falar com as pessoas, de falar com as mulheres principalmente. Isso realmente mudou também muito, tá? Deu mais clareza mental também pra mim. Sou um cara que agora consigo ler mais páginas de livro, né? Passar mais tempo lendo ali, adquirir mais informações, né? Como o seu cérebro faz uma limpeza, você consegue adquirir mais informações, absorver mais, entender mais sobre aquele assunto que você está lendo, que você está assistindo, etc. Então, eu senti esses benefícios também, entre outros também, tem diversos benefícios, né?
aumento da testosterona, como eu disse, os feromônios exalando, né, mais atração de mulheres também, olhares de mulheres, né? Então você se destaca mais por ser mais homem, né, por praticar retenção seminal. Então eu senti esses benefícios, tá? Falando por mim. A pele também melhor, o olhar mais brilhante também. Então eu digo por mim, tá? Eu senti esses benefícios. E o que mudou na minha vida aqui, que eu tô trabalhando com tópicos, tá, pessoal? Então não liguem. E o que mudou foi isso, né, gente? Eu acho que a maior mudança que teve na minha vida foi eu me andar no caminho de Deus, né? Seguir a Deus, servir a Deus sempre, orar, ler a Bíblia, me despertar das ganâncias, das luxúrias, do satanismo, né? Ser um cara desperto. Então eu acho que essas mudanças foram maravilhosas e são as principais que englobam tudo, tá? Foram perfeitas. Essas mudaram minha vida completamente, me tornou o homem, a pessoa que eu sou hoje em dia, tá? Então a retenção seminal me propôs isso, tá? Aqui eu puxei também quanto tempo eu pratico. Pessoal, eu vou falar a verdade pra vocês, tá? Eu não pratico um ano, não deu um ano, tá? Mas no momento, vou falar no momento agora, 17 de maio de 2026, eu estou há pelo menos 8 meses, 9 meses, por aí, de retenção seminal, tá? E eu comecei até a sentir poluição noturna, eu comecei a ter poluição noturna nesses meses, tá? Nesses 2 meses aqui, de maio e abril, tá? Então eu cheguei a ter poluição noturna, mas depois de muito tempo, tá? Comecei só até agora, essas foram as 2 únicas vezes que eu tive poluição, já tive 2, tá? Então só foi por agora, mas olha o tanto de tempo que eu já estou praticando, entendeu? Então cortei completamente pornografia. Hoje mulheres eu consigo ter o autocontrole, tá? Não sou aquele cara descontrolado que eu era antigamente, de ver mulher já ficar louco, já não me controlar, deixar a testosterona subir, perder o controle. Então eu sou um cara já controlado, sei lidar com as minhas emoções, com meus instintos, com a minha testosterona, tá? E não me perco fácil, nem me rendo fácil assim, tá? Então me mudou bastante isso também. Então minha opinião aqui pra encerrar este vídeo, pessoal, pratiquem, tá? Eu recomendo vocês praticarem pelo menos 30 dias ali, tá? Façam um teste, experimentem. Vejo diversos vídeos de pessoas falando o quanto que mudou a vida delas, tá? Eu sigo até pessoas aí, até canais que me influenciaram, tá? Vou até citar um aqui, que é A Vida dos Porcentos, que é do Patrick Crispin. Teve uma época que eu estava me masturbando, né? Não frequentemente, tá? Eu já conhecia a retenção seminal, já praticava, mas chegou uma hora que eu comecei assim, vou me masturbar pelo menos uma vez por semana, a cada 15 dias, só quando der vontade, né? E aí eu fiquei nesse ciclo, pelo menos uns 15 dias, e aí foi onde eu conheci o canal do Patrick Crispin, que é A Vida dos Porcentos, que é a Vida 2%, e onde ele, com as suas ideias, com as suas visões sobre a retenção, ele me incentivou, né, a praticar 100% a retenção seminal, sem pornografia, sem masturbação, sem nada, limpeza pura do meu cérebro, né? Reformular meu cérebro completamente, dar vida por isto, por esse poder, usufruir dos benefícios que a retenção seminal nos dá, porque quando a gente canaliza os nossos poderes, nossos poderes, é um poder, né? O nosso sêmen, o nosso corpo, ele absorve todos os nutrientes, todas as vitaminas, as energias, e transforma em energia, né? E é onde você desperdiça essa energia do seu corpo estudando, trabalhando, lendo, escrevendo, vendo vídeos, podcasts, etc. Então você canaliza essa energia para alguma coisa, né? Então o Patrick Crispin foi um dos responsáveis também. O
Guilherme de Viking também foi um dos responsáveis, comecei a acompanhá-lo, me incentivou mais ainda. Tá, também tem o Cairo. Então tem diversos youtubers aí que eu comecei a acompanhar, que eu comecei a assistir, que me incentivaram. E hoje dou vida nesse poder aí que Deus nos deixou e continuo praticando até a morte, né? E canalizando para outras coisas da minha vida, né? Para a minha leitura, que eu gosto muito de escrever, gosto muito de ler também, de assistir bastante podcasts, né? Então, a retenção seminal, falando agora a minha opinião final, ela me propôs tudo isso, tá, pessoal? Então, comecei a ser mais homem, tive mais testosterona, parei de ser uma pessoa tímida, comecei a lidar com pessoas, conversar com pessoas, saber lidar com públicos, tá? Acho que tá um pouco escura a minha tela, mas é que tá de noite, tá, pessoal? Eu tô pelo celular. Então, comecei a seguir o caminho de Deus, me despertei da Matrix, da verdade, tá? Descobri a verdade. Então, essa prática da retenção seminal, esse poder que Deus nos deixou, me propôs tudo isso. Falou, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa minha visão, minha opinião sobre a retenção seminal. Deixe o like, compartilhem o vídeo, deixe nos comentários aí, deixo os comentários abertos a vocês para discutirem, deixarem opiniões de vocês. Estou sempre aberto a ouvir opiniões de diversas pessoas, visões de diversas pessoas. Sempre gosto de ouvir como elas pensam, né? Como elas discorrem sobre tal assunto, sobre tal tema. Então, deixo o comentário livre para vocês aí, claro, com sempre muito respeito, né? E educação. Então, fico por aqui, gente. Muito obrigado pelo tempo, né? E por me ouvir aí sobre esse relato. Valeu, tamo junto, até a próxima, pessoal. Falou!